especial. Pode ser que você já conheçam, porque ela é uma pessoa famosa, já passou muito tempo na televisão, né, Betina? Já abri o microfone aqui. Bom dia, gente. Feliz sábado. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial que é o Dia do Senhor. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo com o meu áudio? Não tem nenhum problema? Tá muito O alto? pessoal está ouvindo bem. Muito obrigada, Betina, por estar aqui conosco. Atualmente, a Betina gerencia a área de comunicação lá na União Sul Brasileira. É isso, Betina? É isso mesmo. Nessa terra tão maravilhosa que é o Sul. Eu sou do Sul, gente. É por isso que eu estou falando isso, tá? Deus te abençoe muito, Betina. Conte um pouquinho sobre você para o pessoal que está aqui conosco. Seja bem-vinda às nossas casas, viu, Betina? Muito obrigada. Obrigada. É um privilégio, né? Aceitar o convite, estar aqui com vocês. Obrigada porque Deus providenciou tudo, né, para que nós estivéssemos juntos, né? A gente não faz ideia de como o céu se organiza para que no dia do Senhor os filhos dele estejam reunidos, né? Então, tudo que acontece, eu tenho certeza que quando a gente estiver no céu, nós vamos saber de todos os detalhes, né? Que o mundo invisível, que é esse mundo dos anjos, né? Providencia para que a gente realmente esteja aqui, nesse momento, todos juntos, porque agora o que nós estamos vivendo é o que existe de mais importante, né? É esse momento, estarmos aqui, é o presente, é a nossa vida acontecendo para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Eu estou aqui no Sul, sim, estou morando em Curitiba e adoro o Sul, sou suspeita a falar também porque eu sou do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, fui criada em Santa Catarina e hoje moro e trabalho aqui no Paraná, né? Então, minha família toda está por aqui. Sou mãe, sou filha, sou avó, tenho uma netinha de 2 aninhos, tenho 2 filhos lindos, e há mais de 10 anos a gente serve a Deus, né? Depois que a gente conheceu a mensagem dele. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação há mais de 20 anos, então já passei aí pelas TVs, pelas rádios, né? E agora trabalho na União Sul Brasileira, que é aqui a sede administrativa da Igreja Adventista para o sul do Brasil. E é um privilégio estar com vocês. Não sei como foi a semana de cada um de vocês, mas a minha foi bastante difícil. Eu percebo que da família do pastor também não foi fácil. Notícias tristes, notícias complicadas, notícias difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Até eu conversava hoje de manhã com meu esposo, ele dizia, nossa, o meu peito chega a estar doendo de tanta ansiedade, tanta angústia, de tanta coisa ruim que a gente ficou sabendo, que a gente vivenciou, tantos momentos difíceis. Então, estamos aí passando por tribulações, né? Estamos passando por tribulações. E quando nos encontramos em situação como essa, de dificuldade, onde o povo de Deus, as pessoas estão sofrendo, e assim, muitos não encontram esperança, né? A esperança que nós temos é o momento da gente se apegar ainda mais, né, à palavra de Deus. Posso continuar aqui, pastor? Posso seguir com a mensagem? Sim, fique à vontade, Betina. Tá bom, então vamos lá. Hoje eu trouxe para a gente refletir 2 histórias. Eu gosto muito de histórias. Como boa jornalista, né? A gente gosta de ouvir e gosta de contar histórias também. E um tempo atrás, eu me deparei com um livro que perguntava para a gente assim, de quais histórias você tem se alimentado? Ou quais as histórias que você tem vivido? E eu fiquei pensando porque as histórias que a gente viveu, as histórias que a gente vive, elas constituem quem nós somos. Elas nos formam, né? Histórias boas ou histórias ruins, histórias fáceis ou histórias difíceis, elas nos constroem. Algumas, é bem verdade, nós temos o privilégio de escolher, de decidir. Eu quero viver isso e não quero viver aquilo. Outras, nós somos colocados frente a algumas situações nós não temos muito como escolher, nós temos que viver. Mas todas essas histórias constituem, constroem quem nós somos hoje. E daí eu gostaria de perguntar para você que acompanha esse culto tão especial da igreja de Vila Formosa, é isso, né? Vila Formosa, quais são as histórias da sua infância,
da sua vida, da sua juventude, da sua vida adulta, que você lembra com mais carinho? Quais são as histórias que você gosta de contar, que você gosta de passar em frente, de compartilhar com outras pessoas? Quais são essas histórias que você viveu e continua revivendo a cada instante que você conta ou que você lembra? As histórias alegres, eu costumo dizer, que elas surgem na nossa vida para nos trazer um pouquinho do céu aqui na Terra, né? Para nos trazer um gostinho do que nós viveremos no céu, as histórias alegres. As histórias difíceis, eu gosto de dizer e costumo pensar que elas surgem na nossa vida para moldar o nosso caráter, para nos ensinar a ter mais dependência de Deus, a nos ensinar qual que é o caminho certo, para nos puxar de volta muitas vezes, né? Para nos firmar no caminho onde nós estamos ou para mudar a nossa rota. Então, tanto as histórias bonitas, boas, felizes e agradáveis, quanto as histórias difíceis, tristes e algumas que a gente acaba até se envergonhando delas, elas são necessárias porque elas constroem quem nós somos. E as duas histórias que eu quero contar para vocês hoje, uma delas é a história de um personagem bíblico, né, de uma mulher, e a outra história não é de um personagem bíblico, mas é de uma pessoa muito próxima a mim e que afetou muito diretamente a minha vida. Eu quero compartilhar isso um pouquinho com vocês também. Mas ambas as histórias, as duas histórias, elas têm um componente que é o que nós mais, ou melhor, dois componentes, que é o que a gente mais precisa nos dias em que nós estamos vivendo. Ambas as histórias estão recheadas de fé e de poder. Fé, que é o que nos alimenta, que é o que nos move. Poder é o que nós recebemos quando exercitamos a nossa fé. E daí, um dia desses, eu estava conversando com algumas amigas e elas me perguntavam, Betina, mas como que a gente desenvolve a fé, né? A maior parte delas não são cristãs, não é cristã, né? E elas diziam, mas como é que a gente desenvolve a fé? Né? O que é essa fé que você tem, que vocês falam tanto? E eu queria citar três verbos rapidinhos aqui que nos ajudam a entender e a desenvolver a nossa fé. O primeiro deles é ouvir. Ouvir a palavra de Deus nos ajuda a desenvolver e a fortalecer a nossa fé. E se você quiser anotar, eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, não vou ler todos, mas se você quiser anotar para depois consultar e refletir sobre eles, fique à vontade, tá bom? Se alguém quiser nos ajudar também e colocar aqui no chat quais são esses versos, eu acho que ajuda as pessoas também a depois, né, estudarem um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, a gente percebe esse verso falando sobre a importância de ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que eu ouço a palavra de Deus? Eu ouço a palavra de Deus por meio de testemunhos, da própria palavra, de músicas, como nós muito bem ouvimos a Paula cantando, que voz linda, que voz incrível, me emocionou aqui. Então, nós ouvimos a palavra de Deus de várias formas. E ouvir a palavra de Deus nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Obrigada a ele que escreveu aqui no chat, né? O segundo verbo para a gente desenvolver a fé é o verbo acreditar. E o verbo acreditar eu encontro lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. O que diz lá para mim? Diz que eu preciso acreditar. E o acreditar é uma escolha. Nós que estamos aqui hoje, escolhemos acreditar na palavra de Deus. Nós que estamos aqui hoje, escolhemos acreditar nas promessas de Deus. Nós escolhemos acreditar que Jesus vai voltar. Então, acreditar é uma escolha. Eu escolho acreditar ou não. E ninguém pode me obrigar a acreditar na palavra de Deus. É uma decisão só minha, só de vocês. Cada um escolhe. E aí a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida e vai vivendo a partir dessas escolhas. Então, quando escolhemos acreditar na palavra de Deus, nós escolhemos um outro tipo de vida. Uma vida que tem dependência, uma vida que tem proximidade, relacionamento com Deus. Então, desenvolver a fé envolve ouvir
e acreditar. E o terceiro verbo que eu trago para a gente hoje, que nos ajuda a desenvolver a fé, é o verbo experimentar. Então, eu ouço, eu acredito, mas eu também preciso experimentar. E eu encontro lá em Tiago 2, especificamente no capítulo 20, no verso 22, Tiago 2, verso 22, eu acompanho, né, o texto me dizendo que a fé sem obras, ela é morta. A gente sabe disso, né? Mas as obras, elas não significam nada sem a fé. Então, quando eu desenvolvo a minha fé, eu começo a experimentar esse relacionamento com Deus. Então, a minha fé é desenvolvida, é fortalecida a partir de ouvir, acreditar e experimentar. E a gente vai agora para essa primeira história. Daí sim eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. A gente vai acompanhar então essa primeira história, refletir um pouquinho sobre ela, que nos mostra, essa primeira história, nos mostra esses três verbos que a gente acabou de falar: ouvir, acreditar e experimentar, sendo vivenciados por essa personagem. Então, Lucas capítulo 8, do verso 43 até o verso 48, nós temos a história de uma mulher que sofria há muito tempo de uma doença muito grave e que ninguém conseguia curá-la. Eu convido você para me acompanhar na leitura. Agora sim a gente vai ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, do verso 43 até o verso 48. Antes da gente começar a leitura, vamos fazer uma pequena oração. Assim como estamos, apenas feche seus olhos, por favor. Senhor Deus Pai querido, muito obrigada, porque até que o Senhor cuidou de nós. Muito obrigada porque temos o privilégio e a oportunidade de, no seu santo dia, abrir a Tua palavra e estudar os Teus ensinamentos, as Tuas lições para a nossa vida. Nos ajude, Pai querido, para que entendamos aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. E, acima de tudo, coloquemos em prática a Tua palavra na nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, a nossa pequenez de fé, mas nos fortalece em Ti, com a Tua presença e a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Lucas capítulo 8, verso 43 diz assim, ó. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Verso 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Verso 46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Verso 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. E o verso 48, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu gosto muito, muito dessa história. Tem muitas na Bíblia que eu gosto, mas ela reúne esses três passos que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o ouvir, o acreditar e o experimentar, que é o que faz a nossa fé ser desenvolvida. Agora vamos pensar comigo rapidinho aqui na história dessa mulher, antes da gente entrar na outra história que eu quero contar para vocês também. Essa mulher, eu sei que vocês conhecem muito bem esse texto bíblico, a gente só vai fazer algumas reflexões, tá? Ela sofria, então, há 12 anos de uma hemorragia e ninguém conseguiu curá-la. E eu fico imaginando, quando nós estamos doentes durante muito tempo, que as pessoas, né, que gostam da gente, que convivem com a gente, como aí a grande família, né, da igreja de Vila Formosa, que se conhecem, que oram uns pelos outros, que se ajudam, que estão sempre presentes um na vida do outro. Eu fico imaginando a vida dessa mulher na comunidade onde ela vivia naquela época. Imagina o sofrimento que ela deve ter passado, né? É você perder sangue por 5 dias, por 7 dias, como as mulheres normalmente perdem, né?
por conta da menstruação, é normal, isso acontece. Mas ainda assim, sendo normal, nós já nos sentimos fracas. Agora você imagina comigo essa mulher, né, 12 anos perdendo sangue. O quão fraca ela estava, o quão debilitada ela estava e o quão desesperançosa ela vivia, né? Porque as amigas, os amigos, os vizinhos, os conhecidos deveriam ter dito para ela: olha, vai lá em tal médico, vai na casa da fulana que ela pode te curar, toma tal remédio, faz esse chazinho. Imagine quantas receitas ela ouviu. E a Bíblia fala para gente que ela gastou tudo que ela tinha. Ela era uma mulher de posse, né, de recursos, e ela gastou tudo que ela tinha buscando a cura. E nada curava. E ela voltava para casa, não voltava igual porque voltava mais pobre, porque tinha gasto um pouco mais, mas voltava sem estar curada. Então ela ouve falar, né, de alguém, de um homem, de um mestre que estava promovendo curas. E esse mestre passaria por onde? Perto de onde ela morava, perto de onde ela estava. Então eu imagino que ela deva ter reunido todas as suas forças. A escritora norte-americana Ellen White, que nós acreditamos que é inspirada por Deus, no livro Ciência do Bom Viver, ela fala que essa mulher reuniu toda a fé de uma vida. Toda a fé de uma vida, ela concentrou naquele toque, porque ela acreditou, lembram? Ela ouviu falar, daí ela acreditou, e se ela ao menos tocasse na roupa de Jesus, percebam que ela não queria uma audiência, ela não queria sentar para conversar, ela não queria nem que ele olhasse para ela. Ela apenas queria tocá-lo, e poderia ser na pontinha da roupa, na pontinha do casaco, na pontinha do manto, na pontinha, ela só queria tocar, porque ela acreditava que ela seria curada. Ela reuniu, então, como diz a escritora norte-americana Ellen White, toda a fé de uma vida, toda a força que ela ainda tinha, toda a energia, ela reuniu para aquele único toque. Imagina a surpresa dessa mulher, né, ou a alegria dela, quando ela percebeu que a fé dela, né, que o que ela acreditou realmente aconteceu. E após o toque, ela sentiu a força, a vida retornar ao corpo dela. E ela já estava saindo de mansinho, né? Saindo devagarinho, sem ninguém falar nada, não queria ser percebida. Imagina ali no meio daquelas pessoas, a Bíblia fala para a gente que era uma multidão, por onde Jesus passava, uma multidão se aglomerava, né? E alguns iam por curiosidade, para ouvir, para estar junto com os amigos, eram os mais variados motivos que levavam as pessoas a Jesus. Mas essa mulher foi porque ela acreditava que ela seria curada. Então, o que levou ela até Jesus foi a fé. Acreditou que seria curada. E ela estava saindo devagarinho, e de repente Jesus não permitiu que ela saísse devagarinho. E a senhora White fala no livro Ciência do Bom Viver, se não me engano, na página 16, ela comenta que Jesus parou tudo para dar àquela mulher a oportunidade de falar. Não porque ele precisasse ouvir, não porque ele precisasse do testemunho dela, mas porque as pessoas que estavam ali ao redor, porque aquela multidão que comprimia e apertava Jesus, precisava ouvir o que aquela mulher iria contar. Imagina quem sabe não estava no meio daquelas pessoas, aquela amiga que receitou várias vezes um chazinho milagroso e nada resolveu. Quem sabe alguém ali no meio daquelas pessoas que também estava buscando cura para algum outro problema que a gente não sabe, mas conseguiu ouvir da boca daquela mulher que aquela comunidade conhecia e sabia que sofria 12 anos e que ela foi curada ao tocar em Jesus. Então essa mulher ouviu, acreditou e experimentou. Ela teve uma experiência com Jesus. Ela experimentou um relacionamento próximo, íntimo, genuíno, baseado na fé. E essa mulher saiu dali curada. A gente entende, pelo que a gente lê da história, que ela buscou a Deus para ser curada. Ela buscou a Jesus para ser curada. E a gente volta, eu convido você a voltar comigo, no verso 46, né, Lucas 8, capítulo 8, verso 46, e a gente tem a confirmação disso que eu acabei de falar, né? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. E foi esse poder que saiu de Jesus e alcançou aquela mulher. Algumas traduções falam, algumas versões da Bíblia falam
porque de mim saiu virtude, né? Então foi essa virtude, esse poder que saiu de Jesus, que alcançou essa mulher e que a curou. Mas com base no quê? E a gente vai então para o verso 48, né? Lucas 8, 48, e Jesus dizendo para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa mulher teve um encontro de fé, um encontro de poder com Jesus. E a fé dela, desenvolvida por acreditar, desenvolvida por experimentar, a fé dessa mulher, né, foi responsável, então, pela cura dela. E essa é a primeira história que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero contar outra agora, para a gente poder fazer um paralelo em alguns aspectos que eu comentei no começo, que as duas histórias têm muito parecidas, né? Que é a fé, né? Que é a fé. E qual foi o outro, vocês lembram? A fé e a experiência, né? A fé e o poder que vem por meio da experiência. E essa outra história que eu quero contar não é de nenhum personagem bíblico, não. Essa história, ela está muito relacionada com a minha vida, porque é a história do meu casamento. A história do meu casamento com o Guilherme. Nós passamos aí por várias situações, por altos e baixos, como todo casamento passa, mas depois de 7 anos de casados, a gente acabou não sobrevivendo a uma crise, né? E essa crise foi proporcionada por mim. Eu proporcionei essa crise porque eu cheguei à conclusão que eu não amava mais o meu marido. Eu entrei eu passei a acreditar num conceito que o mundo prega pra gente hoje. E a gente às vezes nem percebe, mas a gente acaba levando esse conceito para dentro dos relacionamentos, que é o conceito do descartável. As coisas hoje são descartáveis, né? No tempo da minha avó, e ela fala isso com muita propriedade, quando se construía, por exemplo, um guarda-roupa, né? Vamos pensar aí um móvel, um guarda-roupa para casar. Eu vi que teve alguém que pediu oração, né, porque vai casar. Quando estava preparando o enxoval, quando fazia um guarda-roupa, ele era feito, por exemplo, com madeira boa, com qualidade, né? Custava caro também. E a pessoa que fazia o guarda-roupa dedicava tempo para fazer aquele móvel. Ele era único, né? Quando o móvel estragava, né, o guarda-roupa, um eletrodoméstico, alguma coisa, quando algo estragava, qual que era a atitude que a gente tinha? A gente consertava, porque as coisas tinham valor. Muito mais do que o valor financeiro, o valor monetário, as coisas, os objetos, tinham um valor sentimental, né? Então, foi feito por muito carinho pelo pai, pelo avô, pelo tio, ganhou de presente da madrinha. Então, a gente tinha esse carinho pelos objetos, pelos móveis. Então, a gente consertava. Hoje em dia, se você quiser mudar os móveis da sua casa e você tiver recursos, você vai numa loja e compra aí o que você quiser, né? A perder de vista. Não precisa pagar à vista, paga em várias vezes e pode reformar a casa toda. E se estragar alguma coisa, você vai lá e troca, você compra outro. Então, a gente tem essa ideia do trocar e o adquirir outro muito fácil, muito fácil. É a ideia do descartável. Hoje as coisas são feitas com prazo de validade, né? Um celular é feito para que daqui a 1, 2, 3 anos no máximo já não funcione mais, tem que trocar. Um computador é feito para que daqui a pouco você não consiga mais atualizá-lo, você vai ter que trocar. Então, é o descartável. E a gente vivendo no meio dessa cultura, a gente leva essa ideia do descartável para dentro de casa, para os relacionamentos. E as pessoas e os relacionamentos passam a ser descartáveis. Então, é muito mais fácil você descasar do que consertar o casamento. Dá muito mais trabalho você consertar o casamento, perceber aonde você errou, perceber aonde o outro errou, conversar, ajustar algumas coisas, se adaptar, melhorar e seguir juntos nessa relação. Essa relação dá muito mais trabalho do que você simplesmente se desfazer, né? Então, eu vejo que tem casais aqui que tem bastante tempo de casados, né? A gente tem muito a aprender, né? Com vocês que estão há muitos anos aí nessa vida em comum. E a gente percebe que hoje em dia o número de divórcios é quase maior que o número de casamentos, né? No ano passado, para vocês terem uma ideia, só no segundo semestre do ano passado foram realizados aqui no Brasil mais de 40 mil processos de divórcio. De cada
3 casamentos, um acaba em divórcio. Por quê? Porque é essa cultura do descartável, né? É claro que não estou entrando em questões como, por exemplo, violência, algumas outras dificuldades no relacionamento, não é isso. Estou falando em condições normais, né? As pessoas acabam tendo gostos diferentes, realmente é muito triste, tendo gostos diferentes, tendo estilos de vida diferentes, e não querem mais abrir mão, de repente, do que gostam, do que querem por conta do outro. Então, casam para serem felizes e não para fazer o outro feliz. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de 7 anos de casada, eu entrei nessa ideia de que não estava feliz, né? E daí era mais fácil descasar do que conversar com o marido e resolver as coisas. Nessa época, nós já tínhamos nossos 2 filhos, a Bruna e o João Henrique. A Bruna tinha 4 aninhos e o João tinha 1 ano e pouquinho, quando eu chamei o Guilherme para conversar e disse para ele que não amava mais, porque eu acreditava que não amava mais e que não queria mais continuar casada. O interessante é que em nenhum momento nós dois paramos para conversar e pensar assim, onde foi que nós nos perdemos? O que aconteceu no meio dessa relação que nós nos perdemos um do outro? E começamos juntos, mas de repente fomos por caminhos diferentes, mesmo estando juntos. Não paramos para conversar. Simplesmente resolvemos nos separar naquele momento. O Guilherme, nessa época, nós morávamos em Santa Catarina, e o Guilherme veio embora para o Paraná, para Curitiba, onde moravam e moram os pais dele e a família dele. E daí é a história que eu quero me delongar mais, né? O que aconteceu com o Guilherme quando nós nos separamos? Nessa época, eu era espírita e o Guilherme era ateu. O Guilherme não acreditava em Deus. Eu buscava Deus da minha forma, de maneiras erradas, batendo em várias portas. Eu ainda buscava Deus, mas Guilherme não, porque ele acreditava que Deus era uma energia, era uma força da natureza, e era isso. Não precisava ter um relacionamento com Deus, porque não existia. E o Guilherme, então, com a nossa separação, ele sempre foi muito família, sempre foi muito caseiro. Quando nós nos separamos, ele ficou muito triste, muito triste. E o Guilherme entrou numa depressão. E ele ia de vez em quando para Santa Catarina para visitar as crianças, eu percebia que ele estava cada dia mais triste, e ele entrou numa depressão que chegou a um ponto de não sair de dentro de casa. Ele morava num apartamento de 4 andares, e ele costuma contar que ele ouvia dentro do apartamento, no silêncio do apartamento, né, ele morando sozinho, ele ouvia a risada das crianças, a voz das crianças, a minha voz, tamanha saudade que ele sentia, tamanha tristeza que ele vivia. E ele decidiu que ele iria acabar com aquele sofrimento, com aquela tristeza toda. Decidiu que ia acabar com a própria vida para acabar com o sofrimento. E aí eu faço um parêntese, porque a depressão é uma doença muito triste e muito séria. E depressão não é falta de fé, não é falta de Deus. Depressão é uma doença muito séria que nós precisamos dar atenção. Tem variados motivos que desencadeiam a depressão, tem variados motivos químicos, psicológicos, cada um é um caso. O caso do Guilherme era um motivo emocional, né? Mas existem motivos químicos que desencadeiam a depressão. E quando a pessoa depressiva ou que está vivendo depressão naquele momento pensa em suicídio, não é porque ela não quer mais viver, é simplesmente porque ela quer acabar com a dor que ela sente e ela não encontra uma forma de fazer isso. É por isso que nós precisamos ficar muito atentos, principalmente nesse período que estamos vivendo de pandemia, porque nós temos muitos casos de depressão e muitos casos de suicídio também. Então, só um parêntese para a gente ficar atentos a isso, né? Não é frescura, não é charme, não é para chamar atenção, nada disso. É uma doença séria, a gente tem que dar atenção de verdade. Voltando, então, para o momento que o Guilherme estava vivendo, ele resolveu que ele ia pular do prédio de 4 andares e acabar com aquele sofrimento todo. Abriu a janela e se preparou para pular. Diz que lá embaixo era só cimento e pedras, imaginou que ia acabar rapidinho e não ia sobrar mais nada. Mas olha só, e agora que vem esse momento do encontro de poder. Lembram do encontro de poder que a mulher teve quando tocou em Cristo? Nesse momento, lá no apartamento, o Guilherme teve um encontro de poder também. Quando ele abriu a janela e se preparou para pular, ele ouviu na mente dele uma voz falando com ele. E essa voz era, segundo ele fala, era de alguém que o conhecia muito bem, porque falou coisas que o paralisaram. Fizeram ele parar
e não cometer a ação que ele ia cometer. E a voz dizia para ele mais ou menos assim, ó, essa imagem que você quer deixar para os seus filhos? De um pai que desistiu? De um pai que fracassou? É assim que você quer que os seus filhos lembrem de você? E ele paralisou naquele momento. Ele paralisou. Desistiu de pular e ficou pensando, peraí, quem está falando comigo? Estou sozinho aqui no apartamento, não tem ninguém. Mas quem falou comigo me conhece muito bem, porque falou algo que me fez parar, me fez desistir. E nesse momento, ativou a curiosidade dele. Só pode ser Deus, ele pensou. E se é Deus, porque me conhece, ele tem que estar em alguma igreja. Olha a mentalidade dele, né? E nesse momento, que pensou que poderia ser Deus falando com ele, ele lembrou de uma igreja onde um amigo dele de juventude, 20 anos antes dessa data, olha quantos elementos, 20 anos antes, esse amigo apresentou para ele a igreja. Mas na época ele era muito jovem, não queria saber de compromisso, queria bagunça de gurizada, não queria saber de compromisso. Resolveu não voltar na igreja. Mas olha só, 20 anos depois, naquele momento do desespero, naquele momento da angústia, naquele momento que ele voltou o pensamento para Deus, ele lembrou então dessa igreja, desse amigo e desse lugar. Desistiu de pular, resolveu então ir até essa igreja para ver se Deus realmente estava lá, o que Deus queria com ele, né? E no sábado, ele saiu de onde ele morava e foi olhar, a igreja ficava na rua de trás da onde ele morava, né, aqui no centro de Curitiba, era a igreja central de Curitiba. Ele foi lá, viu os dias de culto, quarta, sábados e domingos, acho que era uma quinta-feira essa data, e ele resolveu então que no sábado ele estaria ali para ver, né, curioso como todo ateu, para ver o que estava acontecendo. E ele foi no sábado de manhã, chegou lá, e no meio do culto, mais um encontro de poder. Mais um encontro onde Deus alcança, onde Deus busca. O pastor começou a falar e ele conta que a impressão que ele tinha é que estava só ele e o pastor na igreja, porque o pastor começou a falar coisas que ele estava vivendo, sem nunca tê-lo visto. Falou de alguém que estava com saudade da família, de alguém que estava sentindo saudade dos filhos, falou de alguém que estava separado da família. Então vejam como o Espírito Santo vai trabalhando, né? Como o Espírito Santo trabalha. E ele ficou ainda mais curioso. E foi no outro sábado, e foi no outro sábado, e foi no outro sábado. Ligou para aquele amigo de infância. Lembram que tinha levado ele a primeira vez na igreja? Ligou para aquele amigo, falou, Silvio, estou indo à igreja. Ele falou, quer estudar a Bíblia comigo? Vamos estudar, eu quero conhecer, eu quero aprender. Guilherme começou a estudar a Bíblia. Guilherme começou a se envolver com os desbravadores, porque ele sempre foi muito de aventuras no meio do mato, né, na natureza, então sempre gostou muito disso. Começou a se envolver com os desbravadores e quando ele começou a ir, quando ele continuou indo, né, para Santa Catarina para visitar as crianças, eu comecei a perceber que ele estava diferente. E ele não tinha me contado nada, eu não sabia de nada. Isso que eu estou contando para vocês agora, eu fiquei sabendo só depois, eu não sabia de nada. Mas eu comecei a perceber que havia algo de diferente nele. O olhar estava diferente, a forma de tratar as crianças, tratar as pessoas estava diferente, tinha algo diferente. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito preocupada na época, porque eu fiquei pensando assim, ó, puxa, não sabia de nada, né? Ele tá com um olhar de homem apaixonado. Será? Será que tem boi na linha? Mas não seria boi no caso, né? Será que ele conheceu alguém? E olha só, eu fiquei morrendo de medo de que ele me dissesse que de fato ele tinha conhecido uma outra pessoa. E eu não perguntava para ele, de medo de ouvir a resposta. Imagina se ele fala para mim que estava namorando com alguém. E daí uma vez eu contei essa história e uma irmãzinha me olhou e disse, ué, mas a irmã não queria mais? Não queria mais, mas era meu, né? Deixa ali quietinho, né? Nós mulheres entendemos muito bem isso, né? Não queria mais, mas não toca nele, deixa ele lá. E eu comecei a ficar muito inquieta. Exatamente, eu comecei a ficar muito inquieta com isso. E o Espírito Santo começou a me incomodar muito.
que está acontecendo com ele, porque ele está diferente. Ele ia visitar as crianças, eu percebia nele uma alegria que não tinha antes, um brilho no olhar que não tinha antes. Eu falei, meu pai, o que está acontecendo? Esse homem está namorando, como assim? Mas chegou um dia, eu não me aguentei. Eu falei, não, peraí, eu tenho que saber o que está acontecendo. E daí ele estava na cozinha, e eu cheguei e perguntei, Guilherme, o que está acontecendo? E ele sempre me conheceu muito bem, ele sabia que eu estava muito inquieta e que eu não perguntava de medo da resposta, né? Ele falou, Guilherme, eu falei, Guilherme, o que está acontecendo? Você conheceu alguém? E eu lembro que ele me olhou assim com um sorriso maravilhoso, que eu tinha vontade de avançar no pescoço dele, porque ele estava tão calmo e eu tão nervosa. E daí ele disse assim, conheci alguém. Irmãos do céu, eu quis morrer nesse momento. Senti assim que a cozinha meio que deu uma escurecida, né? Mas respirei fundo, falei, vim até aqui, vou em frente, né? Vamos escutar essa resposta toda. Aí perguntei para ele, ok, conheceu alguém, tudo certo. Algo passageiro, né? Lembrem-se que eu não sabia de nada que estava acontecendo. É assim, algo passageiro, falei para ele, né? Sei lá, namorico de verão, alguma coisa assim. Ele me olhou de novo com aquele sorriso e me disse, não, é para sempre. Irmãos, eu quis morrer nesse momento. A minha sorte é que tinha uma cadeira bem pertinho, eu já sentei porque eu já não sentia mais as minhas pernas. Falei, eu vou cair aqui na cozinha, né? Sentei, respirei fundo, já comecei a pensar, né? Quem que é a loira alta? Porque o oposto, né? Morena baixinha, quem que é a loira alta, né? E falei, escuta, me conta, eu conheço ela. E daí ele me deu uma resposta que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir do homem com o qual eu fiquei casada há 7 anos e tive 2 filhos. Ele me olhou bem sério e falou assim, não é ela, é ele. Eu fiz exatamente essa carinha aí que vocês estão fazendo. Como assim ele? Ele falou, calma, 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 que eu já vou te explicar. Calma. Eu conheci Jesus e eu estou no relacionamento com ele. Eu falei, ah, tá tudo certo. É Jesus, então. Não tem mulher na jogada, tá tudo certo. E ele deu uma risadinha, mas não me falou mais nada. E eu, muito curiosa também, na hora, aquela resposta para mim foi suficiente. Porque eu estava muito ansiosa achando que era uma namorada. Quando ele falou que era Jesus, descartei a mulher, não tem mulher, então tá tudo certo. Daí ele foi embora. E eu fiquei, como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Se eu, né, que estou buscando, vim de uma família católica, fui catequista lá na minha infância, que é professora, tipo, professora de escola sabatina, saí da igreja católica, fui para o espiritismo, estou buscando Deus e não tive um encontro com Jesus. Como assim ele tem um encontro com Jesus? Que história é essa? E comecei a ficar muito inquieta, muito inquieta. E daí ele começou a me contar, né, que ele estava frequentando uma igreja, e foi me contando, devagarinho aos poucos, na medida em que eu ia perguntando, ele ia falando, foi me contando. E daí, olha como Deus é incrível, como Deus é incrível. No caso da mulher que sofria da enfermidade, que nós vimos na história bíblica, a mulher buscou a Deus por conta da cura, né? Ela buscou a Deus para ser curada. No caso do Guilherme, né, Deus busca o homem para salvá-lo. O homem busca Deus por cura. Deus busca o homem para salvá-lo. Foi o que aconteceu com Guilherme. Ele foi buscado por Deus. Deus pegou ele lá quando ele estava quase caindo. Vem cá, não, calma, peraí, a vida não é só isso. Calma, você tem que me conhecer. E quando ele começa a se relacionar com Deus, ele começa a ter a vida dele transformada. Ele começa a ter o caráter dele transformado. E isso começa a transbordar. E isso que vai transbordando, esse amor, esse poder, começa a impactar a vida de todos os que estão ao redor. Foi o que aconteceu com ele. Todos os que estavam ao redor começaram a perceber essa mudança na vida do Guilherme. Essa mudança de comportamento, sabe? De encarar a vida. A visão de mundo mudou. E eu comecei a me interessar por ele de novo. Eu comecei a me apaixonar de novo por aquele homem pelo qual eu me apaixonei uma vez. E comecei a me apaixonar. E chegou um dia que eu cheguei em casa, e daí o Espírito Santo vai trabalhando. Eu gosto muito de pensar nisso e gosto de falar, porque com cada um de nós, Deus trabalha de uma forma diferente. É um trabalho personalizado.
Com você de uma forma, com o Guilherme de uma forma, comigo de outra forma. Ele nos conhece tanto, ele trabalha com a gente exatamente da forma como a gente precisa. E eu comecei a sentir muita falta da minha família em casa, de volta, né? E cheguei um dia e falei, vou ligar para o Guilherme. Vou ligar para ele, vou falar para ele que cansei desse negócio, dessa vida de solteira. Nós já estávamos separados há 2 anos e meio. Cansei dessa vida de solteira, cansei de ficar com saudade, quero ele de volta. Daí era eu quem ouvia dentro de casa a risada dele, a voz dele, as crianças conversando e brincando com ele. Comecei a sentir falta disso. Olha o Espírito Santo trabalhando, né? Cheguei em casa, falei, vou ligar para ele. Peguei o telefone, comecei a discar, né? Peguei o celular, comecei a discar, parei. Falei, como? Vou dizer o que para ele? Que eu mudei de ideia? Que eu me arrependi? Ó o orgulho falando bem alto, né? Falei, não vou. Desliguei o celular, coloquei em cima da cama, fui para a janela do quarto. Cheguei na janela, pensei, falei, não, vou voltar. Voltei, peguei o celular de novo, comecei a discar, desliguei. E se ele não me quiser? O que eu vou falar? Ó, a insegurança, né? E se ele não me quiser? Larguei o celular e fui para a janela de novo. Irmãos, eu fiquei nessa, da janela para a cama, da cama para a janela, umas 5, 6 vezes eu fiz essa viagem. Depois eu fiquei sabendo que essa viagem que eu fiz, essa caminhada da janela para a cama, da cama para a janela, foi o tempo necessário que o Guilherme precisou para sair de onde ele estava e caminhar em direção a um lugar aonde pegasse o sinal do celular. E daí, na hora que eu resolvi ligar, tocou o celular para ele e ele atendeu. Quando ele atendeu, eu não sabia o que dizer, né? Falei, oi! E aí, tá chovendo? Tá tudo bem? E daí conversamos. E daí falei para ele, né? Que a gente precisava conversar para ver se a gente conseguia resgatar o nosso relacionamento, o nosso casamento. E daí o Guilherme voltou no outro final de semana para casa para a gente poder conversar. Mas eu fiquei sabendo, olha, isso é o mais lindo da história. Eu fiquei sabendo que ele estava num lugar onde não pegava celular, ele estava num camporim. E na hora em que eu liguei, o que eu estava caminhando para ligar, ele estava saindo do tanque batismal, aonde ele tinha acabado de ser batizado, e caminhando, molhado ainda do batismo, em direção às barracas do acampamento para trocar de roupa. Quando eu liguei, ele parou e conseguiu atender o telefone. Eu fico imaginando a ginástica que o céu, que os anjos devem ter feito, né, para proporcionar esse momento. Quanto eles devem ter me segurado para eu não ligar antes do momento exato. Quanto eles devem ter apressado o Guilherme para ele caminhar para chegar no momento exato em que eu pudesse ligar. Eu fico pensando quanto os anjos trabalharam para proporcionar que a nossa família fosse restaurada. Para proporcionar que hoje eu estivesse aqui falando com vocês e contando isso para vocês. Porque daí o Guilherme voltou para casa. Nós conversamos. O Guilherme me apresentou um Deus que eu não conhecia, embora tivesse buscado ele muito tempo. Eu não conhecia. Fui apresentada a esse Deus, conheci a palavra dele, que hoje é a minha grande companheira, Pude publicamente demonstrar para as pessoas, por meio do batismo, que eu sirvo a Deus, que a minha família serve a Deus, a nossa filha estudou junto, nos batizamos juntas. Ou seja, aquele Deus que buscou o meu marido para salvá-lo, não salvou só o meu marido. Salvou a mim, a minha filha, ao meu filho, a nossa casa, o nosso lar e quantas outras pessoas a partir disso. Porque quando nós decidimos servir a Deus, porque daí eu passei a entender que o amor é uma decisão, é uma atitude, então eu preciso decidir amar ao meu marido, aos meus filhos, eu preciso decidir amar, é um mandamento, né? Quando eu entendi isso, nós nos colocamos nas mãos de Deus como família para que Ele guiasse a nossa vida, para onde Ele entendesse que fosse adequado, da forma como Ele entendesse que deveria ser feito. E nós iríamos segui-lo e servi-lo.
Foi fácil? Não, não foi nem um pouco fácil. Eu confesso a vocês que quando eu decidi, quando eu me batizei, que eu entendi o sábado, que eu decidi guardar o sábado, eu fui demitida do meu trabalho, nós passamos dificuldades financeiras, sempre confiando em Deus. Fui chamada para trabalhar na TV Novo Tempo, lá nós ficamos 5 anos, depois nós fomos chamados para um outro lugar para servir a Deus, e para onde Deus nos chama, nós vamos. Hoje nós servimos a Deus aqui em Curitiba, na União Sul Brasileira. E no tempo dele, do jeito dele, nós estamos sempre com a mala nas costas, porque nós entendemos que a vida aqui nesse mundo é passageira. Aqui não é o nosso lugar. O que nós estamos vivendo aqui hoje vai passar. E nós temos um lugar reservado e preparado com muito carinho na nova terra. Lá sim é o nosso lugar. Esse sim não será passageiro, esse será eterno. Mas para que a gente possa chegar na nova terra, nós precisamos de encontros verdadeiros, encontros de poder com Deus aqui nessa terra. Porque é só a partir desses encontros de poder que nós vamos ter a nossa fé fortalecida. Nós vamos poder transbordar desse amor para a vida de outras pessoas. E nós vamos poder nos apegar a essa esperança de dias melhores, de uma vida melhor e da eternidade ao lado dele. A mulher que sofria da hemorragia buscou a Deus porque queria cura. Deus buscou o homem porque queria salvá-lo. Quando a mulher andava por meio entre a multidão, a senhora White fala que Jesus a seguia com os olhos. Para onde ela ia, porque a multidão empurrava ela para os lados. E Jesus seguia ela com os olhos, para poder ajudá-la a exercitar a fé. Então, ele se aproximava dela, ele também a buscava. Porque além de curá-la, ele queria salvá-la. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Deus não quer só curar você das doenças e dos males dessa terra. Ele quer te curar, sim, mas ele quer te salvar, para que você possa desfrutar da eternidade com ele. E assim nós estamos, unidos em família. Guilherme voltou para casa, nossos filhos hoje estão grandes, né? A Bruna cresceu, já nos deu uma netinha, o João cresceu, está namorando, daqui a pouco, quem sabe, casa, também daqui a pouco vai ter filhos. E nós estamos unidos como família e unidos individualmente aqui, ó, na palavra dele, que é a nossa esperança. Porque nós ouvimos, porque nós acreditamos e nós experimentamos a cada dia as promessas dele na nossa vida. E daí eu volto lá para o comecinho para a gente poder encerrar. Lembram que eu falei que eu gosto de histórias? Que eu queria contar 2 histórias, uma bíblica e uma minha? Mas que eu também perguntei para vocês, quais são as histórias que vocês estão vivendo? Quais são as histórias que estão alimentando a vida, a fé e as atitudes de vocês? As histórias constroem quem nós somos. Elas são necessárias, mas é preciso que procuremos viver cada vez mais histórias com Cristo, para estarmos fortalecidos com a esperança no ponto, né? Esperando, aguardando e transbordando desse amor e desse poder na vida de outras pessoas. Senhor Deus Pai querido, muito obrigada, porque até que o Senhor cuidou de nós. Muito obrigada porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém, o Senhor nos protege e nos guia. Muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir do teu amor, de acreditar no teu amor e de experimentar o teu amor e o teu poder na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, fortalece a nossa fé, cura as nossas feridas, as nossas dores, que são tantas, Pai querido, nos últimos dias. Mas, acima de tudo, salva-nos para o teu reino, para a eternidade contigo. E nos ajude, Pai, a transbordar o teu poder e o teu amor na vida de outras pessoas também. É isso que pedimos e já te agradecemos no doce nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.